Experiências espirituais recebidas por Deus no dia 16 de janeiro de 2021 dentro de uma igreja na cidade de Jaú, São Paulo, Brasil. Vou contar a experiência que Deus me deu, a minha chegada na igreja. Assim que eu chegava na igreja, o Senhor me revelava que eu deveria prestar atenção em tudo o que iria acontecer na igreja no culto daquela noite, pois o Senhor iria me dar uma experiência espiritual. Os hinos da harpa. Foram cantados 2 hinos da harpa cristã, porém em nenhum momento eu pude sentir a presença de Deus. Uma das 2 irmãs que cantavam ao final dos hinos chegou a falar em línguas, mas eu ainda não sentia a presença de Deus no culto. O ministério de louvor. Antes do ministério do louvor cantar foi feita a leitura da palavra, eu também não vi nada de diferente aconteceu. Então os irmãos do ministério de louvor cantaram o hino e também não senti nada, não vi nenhum mover de Deus naquele louvor. Sobre o grupo de jovens louvando. Este grupo de jovens iniciaram recentemente um novo ministério de louvor. Eram 4 jovens cantando, 2 rapazes louvando e 2 moças cantando e tocando seus instrumentos musicais. Eles cantavam 2 hinos e no primeiro hino, assim que um dos jovens começou a cantar, a minha visão se abriu e eu pude ver como que uma lama, como lodo preto saia da boca dele, desse primeiro jovem. E o outro, o Senhor falava em meu coração que ele não cantava para Deus, mas sim, para eles mesmos. Havia muito pecado, soberba, arrogância naquele grupo de cantores, e eles não cantavam para Deus, e Deus não estava no louvor deles. Ainda sobre esse grupo de jovens, os meus olhos espirituais se abriram durante o louvor deles e eu comecei a ver que na igreja haviam demônios. Então eu vi um demônio que parecia um travesti e ele dançava na igreja e me provocava, pois ele sabia que eu podia ver ele ali. Ao som do louvor desse novo grupo de jovens, esse demônio dançava e tinha mais outro demônio que estava andando e passeando na igreja. O primeiro demônio que eu vi, e que tinha aparência de travesti, brincava e zombava dando risadas. E ele me disse que eu não tinha autoridade para expulsá-lo dali, porque ele tinha legalidade naquele lugar. Então comecei a ver os demônios andando dentro daquela igreja. Vi também um demônio em cima do púlpito da igreja. Esse demônio tinha uma aparência jovem. Ele era escuro, com olhos vermelhos, e um capuz preto. Então eu vi quando ele se transformava em um monstro e estava em cima do púlpito. Eu via como ele tinha legalidade dentro naquela igreja. Eles passeavam, andavam, com a maior tranquilidade, sem serem incomodados. E nesse momento eu comecei a sentir vontade de ir embora daquela igreja. Naquele momento eu queria ir embora porque eu não estava acreditando em tudo aquilo que eu estava vendo. E eu me perguntava como poderia ter esses seres malignos ali. E em cima do teto da igreja o Senhor me mostrava uma crosta, uma sujeira muito grande no teto de modo que nenhum louvor subia, porque tinha uma grande sujeira, parecia um lodo, uma lama grossa e isso significa que ali tinha sujeiras antigas, que não foram limpas mas, que se acumularam. Depois daquele novo ministério de louvor cantar foi dada a oportunidade para todos os jovens cantarem juntos. Foram cantados 2 hinos. No primeiro hino a fresa espiritual continuava e eu ainda não havia sentido a presença de Deus desde o início daquele culto. Alguns irmãos se alegravam, mas eu não sentia nada. Foi então que cantamos o segundo hino e eu pude ver subindo flechas de fogo de alguns poucos irmãos e irmãs de Deus dentro da igreja. E essas flechas passavam aquela crosta, aquela parede que estava impedindo o louvor subir. Então foi aberto um buraco naquela crosta, e uma luz branca desceu e soprou um vento como que de fogo. Esse vento foi passando na igreja e queimando aqueles demônios. Eles eram queimados pela presença de Deus, e todo o impedimento foi tirado através dos verdadeiros adoradores que em espírito e em verdade adoraram a Deus e ofereciam a Ele um verdadeiro louvor, invocando assim a presença de Deus. A partir daí eu comecei a sentir a presença de Deus, não vi mais nenhum demônio na igreja e o Espírito Santo começou a trabalhar dentro da igreja para a chegada da palavra de Deus, e isso já perto da pregação. Então o Senhor me mostra através dessa forte experiência como o Espírito Santo trabalha, às vezes em meio a tantas sujeiras no meio da igreja, e quão árduo é o seu trabalho.
Ele usa muitas vezes os seus poucos vasos para que possamos receber a nossa bênção e sairmos renovandos. É por isso que quem peca contra Deus e contra Jesus ainda pode ser perdoado, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão, pois muito árduo e pesado é o seu trabalho. E essas coisas acontecem na maior parte das igrejas no Brasil e no mundo. O Espírito Santo tem muita dificuldade de trabalhar, pois a igreja está dormindo, como se estivesse morta espiritualmente. Essa foi a experiência que o Senhor me deu, e o que Ele mostrou para mim desde o início do culto até a hora da pregação da palavra. Tudo isso aconteceu durante aquele culto no mundo espiritual. A Deus seja toda a honra, glória e santo louvor hoje e para todo sempre. Amém.